Existem cidades que nunca dormem, porque operam uma das engrenagens mais lucrativas do mundo. O que para muitos é uma questão moral, para os governos é um mercado de bilhões de dólares. No topo dessa lista está Bangkok. A capital da Tailândia ostenta o título de cidade mais visitada do planeta, superando destinos como Paris e Nova York. Mas o que atrai milhões de pessoas para lá todos os anos não é apenas a cultura, mas uma infraestrutura de entretenimento que sustenta a economia de bairros inteiros. Na Europa, Amsterdã adotou um modelo diferente. O famoso Distrito da Luz Vermelha movimenta mais de 600 milhões de euros anualmente, funcionando com regras claras e pagando impostos como qualquer outro setor. Situações semelhantes ocorrem em outros centros estratégicos, como Hamburgo, na Alemanha, que abriga uma das maiores zonas de entretenimento adulto do continente, totalmente integrada à vida urbana. Ou ainda em Tóquio, onde o distrito de Kabukicho opera um mercado bilionário sob uma logística silenciosa e extremamente organizada. O prazer nestes lugares não é tratado como pecado, mas como um produto com logística própria e resultados previsíveis. O que acontece quando o Estado decide parar de ignorar esse mercado e passa a gerenciar o lucro? Como essa indústria moldou o mapa dessas metrópoles? E por que esse negócio sobrevive a qualquer crise econômica? Este é um mergulho nos números, no poder e na estrutura escondida que mantém essas luzes acesas. Bangkok não é apenas uma capital exótica, é uma potência imbatível no turismo mundial. Pelo quarto ano consecutivo, a capital tailandesa superou Paris, Londres e Nova York como a cidade mais visitada do planeta, recebendo mais de 22 milhões de viajantes internacionais. Enquanto Paris vende o romance e Nova York vende o consumo, Bangkok vende uma liberdade que não existe em nenhum outro lugar. Aqui, o PIB não é sustentado apenas pela exportação de eletrônicos ou agricultura, mas por uma infraestrutura de entretenimento que opera 24 horas por dia. O turismo representa cerca de 18% do PIB da Tailândia, e uma fatia bilionária desse valor vem diretamente da chamada economia noturna. Para entender como esse dinheiro circula, é preciso olhar para um mapa da cidade. Bangkok organizou o caos em distritos específicos, que funcionam como zonas de livre comércio do entretenimento adulto. Patpong, o mais antigo deles, nasceu para servir militares americanos durante a Guerra do Vietnã e acabou se tornando o protótipo do que vemos hoje. Já o Nana Plaza é descrito como o maior complexo adulto do mundo, um prédio de 3 andares em forma de U que funciona com a eficiência de um shopping center. Não são apenas bares, são empresas com centenas de funcionários, sistemas de segurança avançados e uma logística de suprimentos que movimenta desde o mercado de bebidas até o setor imobiliário de luxo ao redor. O que torna Bangkok um caso de estudo único é a sua convivência com um sagrado. A poucos metros de templos budistas, onde o silêncio e o respeito são regras absolutas, as luzes de neon anunciam um mercado que ignora qualquer tabu. Essa dualidade não é um acidente, é um modelo de negócio. O governo tailandês mantém leis conservadoras no papel, mas na prática adota o pragmatismo econômico. Eles sabem que essa indústria é anticrise. Mesmo durante recessões globais, o turismo de entretenimento em Bangkok manteve a ocupação hoteleira e o giro de capital em níveis que cidades vizinhas, como Hanoi ou Jacarta, jamais conseguiram alcançar. Estima-se que essa indústria movimente mais de 6 bilhões de dólares anualmente na Tailândia. Esse capital irriga desde a pequena vendedora de comida de rua na calçada até as grandes torres de condomínios de luxo financiadas pelo lucro do entretenimento. Bangkok entendeu que o prazer, quando transformado em processo industrial, torna-se uma das commodities mais resistentes e valiosas da economia moderna. É uma máquina de fazer dinheiro que, apesar de polêmica, mantém a cidade no topo do mundo.
Enquanto a maioria dos países gasta bilhões de dólares tentando erradicar o mercado do pecado, a Holanda decidiu fazer uma pergunta diferente. Se não podemos eliminá-lo, como podemos gerenciá-lo? O resultado é o De Wallen, o mundialmente famoso Distrito da Luz Vermelha. Mas o que poucos sabem é que esse bairro não nasceu da cultura hippie ou da rebeldia dos anos 60. Ele é uma ferramenta de urbanismo que remonta ao século XIV. Amsterdã entendeu, muito antes de qualquer outra metrópole, que o caos escondido em becos escuros custa caro ao Estado em saúde e segurança. A solução foi trazer tudo para a vitrine, literalmente. Ao legalizar e centralizar a atividade, a cidade transformou um problema social em uma das zonas mais seguras, monitoradas e rentáveis da Europa. A grande virada de chave aconteceu no ano 2000, quando a Holanda baniu oficialmente a proibição dos bordéis. Naquele momento, o entretenimento adulto deixou de ser uma questão de polícia para se tornar uma questão de Receita Federal. Hoje, quem opera nessas vitrines é considerado um trabalhador autônomo, com direito à previdência social, seguro-saúde e, claro, o dever de pagar impostos. Estima-se que o setor contribua com mais de 600 milhões de euros por ano para a economia nacional. Não é apenas o valor direto, é o efeito multiplicador. O turista que vai a Amsterdã pelo distrito também ocupa hotéis de luxo, come em restaurantes premiados e utiliza o sistema de transporte público, alimentando uma cadeia produtiva que sustenta o bem-estar social holandês. Aqui está a curiosidade que quase ninguém comenta. O Distrito da Luz Vermelha é, na verdade, uma zona de contenção urbana. Amsterdã usa o zoneamento para evitar a gentrificação reversa. Ao manter o entretenimento concentrado em poucas ruas do centro histórico, a prefeitura consegue monitorar 100% dos fluxos financeiros e sanitários. Recentemente, a cidade iniciou um projeto polêmico para mover essas atividades para um centro erótico fora do centro. O valor do metro quadrado naquela região disparou tanto que o Estado agora quer converter o distrito em moradias de luxo e escritórios de tecnologia. O pecado, que antes salvava a economia local, agora está sendo empurrado para a periferia para dar lugar ao capital imobiliário ainda mais agressivo. Amsterdã provou que a moralidade é maleável quando o lucro é transparente. Ao contrário de Bangkok, onde o mercado é massivo e muitas vezes informal, o modelo holandês é cirúrgico e burocrático. É um sistema onde o desejo é transformado em estatística e o prazer é tributado em cada nota fiscal emitida. O que vemos nos canais de Amsterdã não é uma festa sem regras, mas um laboratório social onde o governo atua como o principal sócio de uma indústria que nunca entra em recessão. É o capitalismo de vigilância aplicado ao comportamento humano, criando um equilíbrio frio, porém extremamente eficaz, entre o que é proibido e o que é necessário para manter as contas públicas no azul. Hamburgo abriga o terceiro maior porto da Europa, e foi essa conexão profunda com o mar que moldou o distrito de St. Pauli. No centro dessa região está a Reeperbahn, uma avenida de quase 1 quilômetro, conhecida como a milha mais pecaminosa do mundo. Historicamente, St. Pauli ficava fora dos muros da cidade, sendo o único lugar onde atividades proibidas em Hamburgo eram permitidas. Essa liberdade atraiu marinheiros de todas as partes do globo por séculos, criando um mercado que hoje fatura milhões de euros por noite. O que torna Hamburgo única é que esse setor não é apenas tolerado. Ele é a âncora de um distrito que mistura teatros de luxo, delegacias de polícia ultra-equipadas e clubes históricos, como os que lançaram os Beatles nos anos 60. O ponto mais impactante de Hamburgo é a Herbertstrasse, uma rua que representa um nível máximo de controle urbano. Diferente das vitrines abertas de Amsterdã, a Herbertstrasse é cercada por portões de ferro nas duas extremidades, impedindo qualquer visão do lado de fora. A entrada é estritamente proibida para menores de 18 anos e para mulheres. Essa barreira física foi instalada originalmente em 1933 e, após a guerra, os portões permaneceram. Hoje, essa rua opera como um enclave privado dentro de uma via pública, gerando uma receita por metro quadrado que poucas áreas comerciais da Alemanha conseguem atingir. A Alemanha adotou uma das legislações mais liberais do mundo em 2002, mas em Hamburgo a execução é rigorosa e burocrática. O setor é regulado pela Lei de Proteção às Prostitutas,
que exige registro obrigatório e exames de saúde. Do ponto de vista fiscal, Hamburgo cobra uma taxa diária fixa de quem opera no distrito, além dos impostos sobre o faturamento. A eficiência alemã transformou o que poderia ser uma zona degradada em um centro de entretenimento organizado que recebe 30 milhões de visitantes por ano. Hamburgo prova que o entretenimento adulto pode funcionar como uma engrenagem industrial pesada. Enquanto Bangkok foca no volume de massa e Amsterdã no turismo visual, o modelo alemão foca na infraestrutura de nicho e na proteção jurídica. O Porto de Ferro alemão entendeu que o controle absoluto sobre o que é proibido gera uma estabilidade financeira que poucos outros setores conseguem oferecer em tempos de incerteza global. É o pragmatismo germânico aplicado ao desejo, onde tudo tem uma regra, um portão e um imposto. Para fechar essa jornada, chegamos ao Japão, onde a lógica do entretenimento adulto é levada a um nível de organização e tecnologia que não existe em nenhum outro lugar do planeta. No coração de Tóquio, o distrito de Kabukicho opera o que muitos chamam de a milha quadrada mais densa do mundo. Diferente do barulho de Bangkok ou das vitrines de Amsterdã, o modelo japonês é baseado no silêncio e na verticalidade. Aqui, o mercado não acontece nas calçadas, mas dentro de prédios estreitos de 10 andares, onde cada andar abriga um tipo diferente de nicho. O que torna o Japão fascinante é como eles integraram essa indústria ao conceito de hospitalidade extrema. É um mercado bilionário que sobrevive sem publicidade agressiva, movido por uma logística de clubes privados e sistemas de reserva por aplicativos que garantem um anonimato absoluto dos clientes. Estima-se que o entretenimento adulto no Japão movimente mais de 20 bilhões de dólares por ano, uma cifra que supera a indústria de videogames do próprio país. E se você valoriza este nível de análise profunda e quer decifrar os sistemas ocultos que movem o mundo, inscreva-se. Sua inscrição ajuda demais o nosso trabalho. O governo japonês aplica uma legislação rígida sobre o que pode ou não ser exibido, criando uma estética própria que transformou o desejo em um produto de exportação cultural. Em Kabukicho, a segurança é garantida por uma vigilância silenciosa e por um acordo tácito entre o setor privado e as autoridades, mantendo a zona como uma das áreas mais seguras de Tóquio, apesar da natureza dos negócios. Ao contrário do modelo europeu, que busca a transparência fiscal total, o Japão foca na manutenção da harmonia social. Eles entenderam que o prazer, quando é organizado e tecnológico, torna-se uma peça fundamental para o equilíbrio de uma sociedade sob extrema pressão de trabalho. O modelo japonês é o estágio final dessa evolução econômica, uma indústria invisível aos olhos desatentos, mas onipresente na estrutura financeira de uma das maiores economias do mundo. É o encerramento perfeito para entendermos que, seja no caos da Tailândia ou na precisão tecnológica de Tóquio, o mercado do pecado é, antes de tudo, uma questão de sobrevivência e poder econômico.